Oi pessoal, aqui é o Abel e eu vou gravar esse vídeo para a gente entender mais ou menos como que funciona o Katana, por que que ele está crescendo tanto na indústria, por que tem tantos estúdios adotando ele, não só no Canadá, nessa indústria grande de efeito visual e animação que eu trabalho, mas também em outros países que estão desenvolvendo, inclusive no Brasil. E eu acho que é importante a gente entender o porquê que o Katana existe, né? O que que é o Katana. Então, aqui no site da Foundry, vocês podem entrar aqui na foundry.com, acho que é só www, isso mesmo. Vocês têm a possibilidade de entender um pouco, ler um pouco sobre o produto e entender mais ou menos qual que é a proposta que ele tem, né? E o que que é o Katana, né? Ele é uma ferramenta que ele é feito para iluminação e para look development. Ele é como se você pegasse o Maya ou o Blender, tirasse tudo dele e deixasse só a parte que você pode fazer o render e aplicar material nas coisas. Por que que ele faz isso? Porque tirando essas outras áreas, o Katana ele pode focar em automatizar, em fazer em maior volume, sem ter que ter esse overhead de todas as outras áreas que um software que tenta englobar tudo tem que fazer. Então, aqui no site da Foundry, essa parte de educação aqui, eles têm umas coisas muito bacanas, assim. Esses três blocos aqui são muito bons para quem quiser entender um pouco mais de como usar realmente o Katana. Esse Getting Started é muito bom, mas eu acho que o melhor, que eu acho mais bacana, é esse Core Concepts aqui, que ele explica o que, que realmente trabalhar com volume dentro do Katana e como que essas automatizações elas podem acelerar muito o nosso processo de trabalho na parte de iluminação e render. Então vou abrindo aqui o Katana. Esse aqui não é o layout inicial, que você vê a divisão das telas, mas esse aqui é um jeito que eu gosto de trabalhar mais, principalmente quando eu estou trabalhando em um monitor, né? Aqui em casa só tem um monitor. No trabalho, normalmente a gente trabalha com dois, mas aqui eu organizo tudo para caber em um monitor só. E é muito fácil de otimizar, né? Você pode aumentar a interface de usuário, você pode mover as coisas de um lado para o outro, dividir em dois, botar embaixo, botar em cima. Então, assim, ele realmente é muito versátil nessa parte de interface de usuário. Você pode colocar as coisas do jeito que você prefere e outra coisa, para situações diferentes, né? Aqui nos layouts do Katana, eu salvei esse aqui que eu tô trabalhando, mas ele já vem com alguns prontos para você também testar e ver. E a verdade é que quanto mais você trabalha com Katana, mais você vai entendendo o que você usa mais, o que você usa menos e vai tirando. Essa é uma instalação nova que eu tenho do Katana. Eu acabei de instalar ela porque eu troquei do CentOS do Linux para o Windows. E então ele ainda tem algumas coisas que tá, por exemplo, esse viewer antigo aqui eu não preciso, ele pode sair daqui. O catálogo é legal de ter, que ele tem onde guarda os seus renders até você fechar o Katana, quando você abre ele esvazia. E qual que é a proposta do Katana? Eu tô falando assim, qual que é o problema que o Katana quer resolver, né? Ele tem três coisas que eu acho que são as coisas que são as principais de questões que o Katana foi desenvolvido para resolver. Ele foi desenvolvido na Sony há muitos anos atrás, né? Quando eu fiz o internship na Sony, vou até mostrar aqui o site dele para vocês. Aqui é Sony Imageworks, é aqui que eu trabalho atualmente. E o Katana ele foi desenvolvido por essa empresa. E assim, é a única razão que a Sony Imageworks consegue produzir três longas-metragens de animação ao mesmo tempo por ano. Assim, além de fazer os três longas de animação, eles ainda trabalham. Enquanto eu estava fazendo a animação do Homem-Aranha, que passou por aqui, eles já estavam fazendo o Angry Birds, e a gente tinha acabado de entregar o Smallfoot, o Hotel Transilvânia 3 estava acontecendo. Então, assim, eles têm uma capacidade de trabalho absurda. E o Katana, ele era, assim, a parte de iluminação e render sempre foi a parte que era mais difícil de você trabalhar em volume, porque demora para fazer o render, demora para fazer os setups. E utilizar um setup de uma cena do Maya ou de qualquer outro software, de uma cena para outra, demandava muita adaptação, porque no Maya as coisas ficam muito escondidas, né? É difícil você te pegar só um pedacinho de uma coisa que funcionou e trazer para outra cena. Então, essas aqui são algumas coisas que a Imageworks trabalhou, e eles que desenvolveram isso para acelerar a parte de iluminação e render. A vantagem de hoje em dia é que o Katana ele não precisa ser só usado por empresas gigantes. Eu tenho ele em casa e eu acho que assim, cada vez mais, principalmente quanto mais experiência a gente vai tendo com o Katana, mais ele se torna muito útil. Então, esse aqui é um trabalho, e eu até gostaria de... não sei aonde que eu vou conseguir mostrar. Vamos procurar aqui esse trabalho que eu fiz no Maya.
que eu entreguei ele recentemente, chama Lego Star Wars. Vamos pegar o Cookie Bribe. Lego Cookie Bribe. Esse aqui. O áudio daqui. Pronto. Então, assim, esse aqui é um projeto que eu fiz no Maya, com o Nuke, e tendo a experiência de trabalhar com Katana, nos meus empregos maiores, que eu trabalhei na Sony, na Cinesite, trabalhando com animação, e depois tendo que trabalhar com isso em casa sem o Katana, aí sim a gente vê assim, a diferença gritante do que é a velocidade. Isso aqui é um projeto que eu fiz 2 propagandas, a iluminação e a comp de tudo, esses vídeos de 1 minuto aí da Lego, durante uns 2 meses. E se eu fosse fazer isso aqui no Katana, eu ia demorar menos de uma semana. Então, assim, a velocidade que eu posso trabalhar no Katana é absurda. E eu vou mostrar por quê, mais ou menos, né? Deixa eu voltar aqui pro Katana. Então, assim, não, esse não é o Katana. Esse é o Katana. E aí a gente entra aqui nas questões que o Katana quer resolver, né? A primeira é volume, com certeza. A gente trabalhar em equipe, porque eu trabalhei como iluminador com Maya na Zoic Studios, e hoje em dia eles têm um sistema muito melhor, né? Mas na época, há vários anos atrás, eu passava o final de semana na Zoic só para colocar render na farm, abrir a cena do Maya, atualizar a câmera, botar os frames que precisava e mandar para farm. Fazia 50 vezes, porque os shows que a gente trabalhava tinha muita cena com o mesmo ambiente, só mudava a câmera. Isso no Katana, eles resolvem muito bem. Então, vou passar aqui, assim, qual que é a facilidade de trabalhar com o Node. Por que o Node é bom? Sabe, aqui eu tenho a cena inteira. Tudo tá aqui do que eu preciso saber da cena. Tá tudo exposto aqui. Quando você trabalha em um software que não é de Node, aí você pode até extrapolar isso pro After Effects, no caso de Comp, né, que o After Effects é baseado em Layer, Photoshop, essas coisas. Chega uma hora que você vai colocando uma coisa dentro de outro folder, dentro de outro folder, dentro de outro folder, ou as coisas são escondidas, tipo no Maya, né, que você tem que entrar no Scene Graph, no Node Graph, para você entender mais ou menos o que está acontecendo, quais são as conexões que o Maya faz automaticamente para você. Então, é difícil da gente entender aonde que as coisas estão indo erradas. Quando você tem um Node, olha, o Katana você clica 2 vezes, essa aqui é até onde na árvore ele vai avaliar para te mostrar o resultado aqui no Scene Graph do que está acontecendo. E essa teclinha verde aqui é para abrir os parâmetros aqui do lado. Então, assim, aqui no Asset In é onde que eu estou trazendo esse modelo aqui do Stormtrooper, que eu não quero deixar assim, porque a cena, esse template ele é genérico, então ele não precisa ser muito, muito pessoal, porque ele vai passar 1 milhão de assets aqui dentro para passar pelo look dev, né? Então, assim, até aqui, o que eu tenho? Só tenho a geometria. World, Geo, Stormtrooper. Se eu abrir aqui no Hydra e eu expandir tudo, tá aqui o nosso Stormtrooper, que é o que eu estou importando aqui, que é exatamente esse rapazinho aqui. O que é bacana também é que eu posso render o projeto de qualquer altura. E ele vai te dando... Lógico, se eu render antes de eu ter criado as luzes, ele vai estar só preto, né? Então aqui, ó. Depois que eu crio o material, coloco tudo, aqui eu tenho uma parte que é só de iluminação. E olha que máximo, aqui eu tenho 3 tipos de iluminação, que eu coloquei 3 HDRs diferentes, um em cada um, e eu criei um negócio que chama Variable Switch. Variable Switch é maravilhoso, assim, né? Porque você vem aqui no Project Settings, dá para você criar variáveis. E eu tenho uma variável que é qual gaffer que eu estou usando. E o gaffer é o nome desse node que controla, que tem todas as luzes, né? Então você coloca todas as luzes sempre num lugar só. Então não tem como estar uma luz perdida em outro lugar que você criou, porque ela sempre tem que ser criada dentro de um gaffer. Nos permite mudar isso. Então essa rigidez permite que a gente possa ter uma organização muito boa. Então através aqui do Hydra, deixa eu puxar o Hydra aqui para cima. Então a gente está aqui, né? Existem vários nodes, né? Esse aqui é um Viewer Object Settings, que eu posso colorir diferentes assets em diferentes cores só para poder visualizar melhor. E a gente vai descendo a árvore e as coisas vão acontecendo, sabe? Aqui, por exemplo, eu tenho uma parte aqui com um node que é do Redshift, para ele
fazer o smooth da geometria, né? Que é igual no Maya, se você aperta 3, ou em outro software que tem a possibilidade de você deixar a malha mais smooth, aqui no Redshift e dentro do Katana ele tem esse nodezinho. Então eu sei de longe o que está acontecendo, né? Eu renomei, lógico, né? Porque ele chama Redshift Object Settings. E tudo que está em amarelinho são coisas que foram alteradas. Então é até fácil de você ver o que está mudado, o que alterei, o que eu alterei do setup original de como é que ele é feito. Então, tem a parte dos materiais, que é onde os materiais são criados e onde os materiais são criados aqui dentro. Até posso mostrar. Aqui tem um material base, um material de plástico, que foi a base para eu criar o Network Material Create, que é o do Stormtrooper. Se eu entrar aqui, vocês vão ver que parece um sistema comum de outros softwares de trabalhar com gráfico, né? Você importa aqui, ó, importei o Diffuse, o Roughness, o Specular e o Bump. Aí eu coloquei uns ramps aqui para poder controlar a intensidade de cada um deles. Você liga no material e esse aqui vai para a superfície e o Bump vai no Bump. Então ele tem um sistema mais conhecido, né, de trabalhar com Look Dev, mas ele também é um sistema muito otimizado de trabalhar com Look Dev. Então depois você cria o material, você traz ele para a árvore principal, isso aqui é um merge, e aqui você coloca o material nas coisas, né? Então como eu tenho um material para cada área, para cada objeto do Stormtrooper, eu criei um material para cada um, para o braço, para a mãozinha, não sei o quê, e aí aqui eu viro e falo, olha, esse Material Assign, eu dei o nome dele de Helmet para eu saber que ele está lidando com o capacete. Eu vou colocar esse material aqui, e se a gente vê nessa altura do Scene Graph, o material está aqui, ó. Tem o material do Stormtrooper, e aqui são o que chama Child Materials. Então eu posso criar um material principal e derivar outros materiais daquele principal, só adicionando coisas diferentes. Então o material principal que eu criei é esse aqui, ó. Então ele tem... esse aqui é o material principal. E esse aqui funciona para todos os outros materiais abaixo deles. E aqui eu tenho as variações. Então tem esse material principal que eu criei e eu tenho as variações. Se eu olhar aqui dentro das variações, isso aqui é só um grupo que eu criei. Deixa eu entrar nele aqui melhor. Então, assim, o que é um child material? Eu crio um material novo, falo que ele é um child, que ele vai herdar tudo do parent material. Eu mostro qual é o parent material. E aí ele já sabe, ó, quando eu arrasto, então quando ele cria, ele já cria o child material dentro do material principal. Então a organização dos materiais é muito mais fácil assim, porque já tem tudo. E outra coisa que é muito importante é a capacidade de você levar para frente alguns parâmetros. Por exemplo, uma das coisas que para mim era importante de eu mudar aqui, sabendo que eu tenho vários Stormtroopers de cores diferentes, mas a única coisa que realmente muda deles é o mapa de difuso. Então, quando eu coloquei a imagem aqui, uma das coisas que eu fiz foi deixar eu editar o parâmetro na interface do material. Isso quer dizer que eu faço o quê? Uma promoção disso de dentro do material para cima. Então ele está aqui, ó. Maps, e aí eu coloquei, ó, tem o Diffuse Specular, então eu exportei todos os materiais, eu estou colocando eles aqui para ser editados em cima. E isso é uma coisa que também, quando o material herda como um child material, ele também herda a possibilidade de alterar isso. Então, como eu mostrei mais cedo aqui, que a setinha amarelinha mostra o que você alterou em relação ao que ele herdou. Então eu não alterei nada, porque o Specular, o Roughness e o Bump de todos esses materiais é o mesmo. Isso é do jeito que ele foi feito, o Stormtrooper, né? E a única coisa que eu realmente precisava mudar é o Diffuse. Então eu só precisava mudar esse path aqui para ele pegar um outro mapa. Então vocês vão ver que assim, todos eles vão acabar puxando torso diferente, e aqui também tem os torsos e o torso. E agora eu vou mostrar para vocês a outra possibilidade que é incrível de fazer. Depois que eu criei esse grupo que tem todos os meus materiais do Stormtrooper, todos esses materiais eles estão levando para o material básico, para um Stormtrooper que eu criei, mas ele não considera as outras. Então aqui eu posso criar um menu que tem essas variações inclusas. Eu criei esse menu com todos os nomes das outras variações que eu tenho, e eu criei
esse os strings que são gerados automaticamente baseado nesse nome. Então ele é bem simples de fazer. Isso aqui ele só puxa os diretórios, o diretório atual que tá, então é um jeito de trabalhar como relativo, né? Se eu mudar de computador, ele vai mudar esse path aqui. Então isso deixa a gente poder trabalhar em sistemas diferentes, né? Enviar isso aqui para um outro artista, mesmo se trabalhando remoto. Qual que é o endereço do Helmet Diffuse? É o parâmetro que eu criei, chamado diretório aqui, dir, mais esse outro parâmetro que eu criei, que é o Stormtrooper Default, mais o nome da textura. Isso aqui ainda dá para ser expandido mais ainda e incluir versão, né? Então, se você cria, por exemplo, seu artista de textura gera um Helmet uma versão 2, versão 3, você pode deixar de uma forma que ele vai pegar só a última versão. Então, toda vez que você manda render, ele vai render com a última versão que está feito. Isso é um sistema que chama de flags, que você pode criar, que você pode colocar como latest, que é o último que foi publicado, ou você pode colocar também o que foi aprovado, porque às vezes o cara coloca uma versão 4 da sua textura, mas essa versão não passou pelo processo de aprovação ainda. Então, você não precisa necessariamente usar só a última versão. Deixa eu lançar um render aqui, um live render, para eu mostrar exatamente o que isso está fazendo. Então, assim, agora imagina que eu estou fazendo, sabe, realmente fazendo Star Wars. E a quantidade de Stormtroopers que existem, não só na variação de cor, mas em estados. Alguns são mais sujos, eles precisam de texturas diferentes, um está mais quebrado, o outro acabou de chegar na guerra. Tem tantas possibilidades de variação de um Stormtrooper que, assim, dentro de um filme, eu nem imagino quantas variações de Stormtroopers, ou de textura só, né, de Stormtroopers eles não tiveram que criar num Star Wars da vida. Então, esse aqui é o render básico, assim, de Look Dev, né, tem a Chrome Ball, a bola cinza e esse chart aqui, pra gente saber o que é um branco dentro desse ambiente que eu coloquei, que é esse HDR aqui de indoors, né. E aí é aí assim que o Katana brilha muito, muito. Você quer testar isso aqui em outro ambiente? Tá aqui, ó, os três ambientes que eu criei, que são que são controlados por esse variable switch. O que é um variable switch? Tá aqui, ó. Indoor. Eu quero ver como é que isso aqui fica dentro da floresta. Por quê? Quando você está fazendo look dev, você tem que testar em vários cenários diferentes. Eu tenho que ativar o live render aqui. Eu vou ativar o live render no material também, porque ele vai trocar as texturas daqui a pouco. Então, assim, vamos dizer que eles estão dentro de Endor, naquela floresta dos Ewoks. E aqui dá pra você ver como é que o que é um branco dentro de Endor, né? Isso aqui é usado para calibração também. Então a gente tem essas referências aqui para saber do ambiente que ele está e aí qual é a iluminação que ele está. Agora vamos dizer que eu quero ver como é que ele fica num outdoor, né? Num lugar a céu aberto. E aí tá aqui. E olha a importância de trabalhar com um look dev que dá pra você fazer essas variações muito rápidas. Agora já dá pra ver que esse branco desse Stormtrooper aqui tá muito branco. Às vezes é um branco, ele é um 100% branco, eu preciso diminuir o nível de branco dele pra ele não ficar tão estourado tão fácil. Porque muitas vezes eles estão correndo entre uma árvore e outra e vai bater um sol nele, então ele não pode estourar tão fácil o branco dele. Então são coisas que a gente fazendo look dev precisa para poder ter um trabalho mais constante, né? Que não adianta ele só ficar bonito indoor se ele vai ser usado à noite, se ele vai ser usado de outras formas. Outra coisa que é muito bacana, esse processo de automatização que eu fiz aqui, a única coisa que ele faz é ele vem aqui dentro do material, dessa variação de cada um que eu criei, e ele vai atualizar esse caminho aqui, que eu criei para textura, né? Então tem até aqui, ó, esses dois pontinhos quer dizer que ele vai ter que subir uma pasta, entrar na pasta de textura e achar a que chama torso underscore color. E aí a gente vem essa coisa a constância de naming convention, da onde as coisas são salvas, são muito importantes, porque só com essa constância a gente consegue automatizar e criar esse tipo de automatização. A automatização ela sempre depende muito dessa constância. Então agora, como está tudo automatizado, eu posso clicar aqui em outra variação e ver como essa nova variação vai operar dentro desse ambiente.
E assim, sabendo disso, dá pra ver também que é o seguinte, essas outras variações que eu tenho, elas foram pintadas pro mesmo corpinho, mas elas foram pintadas por um capacete diferente. Então as UVs dela estão tão diferentes. Coisas que eu teria que mandar de volta para um artista, um texture artist, se não fosse eu mesmo tendo que fazer isso aqui agora, em casa. Mas acho que dá pra mostrar melhor o. Que aí no caso, agora eu tenho que voltar no Mari e pintar essa textura e arrumar ela de um jeito que cabe aqui na cabecinha dele de novo. Mas dá pra ver, que dá pra ver o erro muito rápido, né? E outra, dá pra ver esses objetos, não só a textura diferente, mas a variação diferente. Uma coisa que o Katana tem que é incrível também, quando você vai fazer o render, você pode fazer o render em command line aqui, e escrever, Katana, papapá, rende essa cena aqui, e você também pode passar essa variável. Então eu posso iniciar 3 renders diferentes com uma linha só de comando que está passando que eu quero render indoor, outdoor e forest para a ferramenta de render. Então, o que o Katana faz? Na hora de render, ele pega o estado da árvore que você decidiu. Então, se ele está com uma variável diferente, ele vai usar essa outra variável. E eu posso usar isso, se eu quiser promover isso aqui, a variation do Stormtrooper para cá, eu também poderia. Agora eu não vou fazer isso porque isso aqui é melhor deixar as coisas que são mais gerais e deixar as coisas que são menos gerais mais individualizadas aqui. Então, quando a gente tem esse tipo de automatização, uma outra automatização que é possível, e aí a gente entra na parte que é muito boa do Katana, é uma coisa que chama Cell Statement. A boa parte dos nodes vai ter essa opção aqui. Cell Statement, ele é o que permite a gente automatizar mesmo o Katana. E agora sim, é um exemplo que eu não tenho aqui para mostrar, mas vamos dizer que eu estou usando um render que é... Eu estou usando, tipo assim, uma nave. Porque muita coisa, por exemplo, no caso de Lego mesmo, tem muito só tijolinho, né? O tijolinho cinza, o tijolinho preto, o tijolinho branco, por exemplo. E tem muitas coisas, principalmente do Lego Star Wars, que é muito só de tijolinho. Então, eu posso, dentro do Maya, em vez de chamar isso aqui hip, hand left, hand right, essas coisas, que é Stormtrooper arm left que eu coloquei aqui nessa nomenclatura, eu posso colocar tijolo underscore amarelo. Se eu crio o tijolo underscore com o nome do... Eu posso pegar, dentro do cell statement, ele consegue pegar qualquer coisa que está aqui com um nome ou uma localização dentro do scene graph. E aí, cara, tipo, nessa cena mesmo que eu fiz da Lego, uma coisa que me deu o render layer para pro tipo de laser. Então, se eu tivesse uma possibilidade, por exemplo, no Maya de escrever laser azul, laser vermelho, aqui no Katana eu poderia criar uma variável que é essa cell statement, falar assim, ó, tudo que está dentro da pasta de laser com nome vermelho, pega o material vermelho, laser vermelho. Então, assim, se troca a cena, vamos criar uma cena nova com completamente diferente. Se essa cena tem laser vermelho, esse cell statement vai pegar. Então, deixa eu só criar, por exemplo, assim, um bem aleatório aqui, né? Criar um cell statement. E o cell statement é bom de mostrar aqui também, quer ver? No Collection Create. A gente vai criando coleções, por exemplo, como é usado aqui, as pernas, né? São 2 pernas, mas elas usam, elas estão no mesmo V, então elas usam o mesmo material, mesmo elas sendo 2 objetos diferentes. Como é que eu fiz isso? Eu dei o nome dele, CC Legs, e está aqui. Essas coleções que a gente vai criando de utilitário, coisa que você acha que é importante conseguir aplicar tudo dentro de uma coisa. E uma das coisas que é all, né? Às vezes eu quero render o personagem inteiro dentro de um layer, mas às vezes eu quero que tenha só a cabeça dele dentro de um layer. Então eu posso usar essas coleções para fazer alterações infinitas do que pode ter. Aqui no meu caso, nesse cell statement, olha o que eu fiz. Eu arrastei os 2 objetos daqui para cá. Só que um botão no meio, pá, joga aqui, aí ele entra nessa coleção. Uma outra possibilidade aqui dá para mostrar, ó, Find and Select. Aí ele mostra o que ele tem. Uma outra possibilidade, deixa eu desabilitar isso aqui, é a gente fazer um custom.
E aí eu posso pegar um desses aqui de base, deixa eu ver aqui, qual que é esse aqui. E uma das coisas que é possível é que eu quero pegar qualquer perna, seja left ou seja right. Aqui eu só right, mas e se eu colocar um star aqui, eu acho que isso aqui já deve funcionar. Ele pega as duas, tá vendo? Porque ele vai pegar qualquer coisa que esteja nesse path, dentro de geometria, dentro de Stormtrooper, qualquer coisa que chama Stormtrooper leg. E eu posso fazer ainda mais. Eu posso falar assim, ó, não, dentro da geometria, qualquer coisa que chama que tem esse nome que começa com Stormtrooper leg underscore e qualquer coisa que eu escreva depois aqui. Então, olha, pá, selecionou, aí ele selecionou tudo, tá vendo? Ó, inclusive o que está dentro, qualquer coisa que está dentro de geometria. Então, esses cell statements, eles possibilitam a gente a fazer seleção de um monte de coisa. Você pode fazer seleção por tipo também. Você quer selecionar todo Stormtrooper do tipo... E agora vamos ver se eu... Opa, perdão, aqui. Type. Polymesh. Ah, deu. O que eu tava errando? Não sei, depois eu tenho que voltar esse vídeo e descobrir. Mas olha, se eu quiser selecionar só os polymeshes da perna, tá aqui, ó, porque ele seleciona através desse tipo. Então você pode selecionar só luz. Então se eu quiser selecionar todos os polymeshes que estão dentro da geometria, eu posso vir aqui, clicar e ele seleciona tudo. Isso aqui, cara, é uma mão na roda. Nossa senhora. Sabe? Como eu queria ter podido fazer isso aqui e falar assim, eu quero toda a geometria que tem esse material, que tem esse nome, que tem esse... Para facilitar muito o assignment de material mais para frente. É isso que o Cell Statement te possibilita fazer. Então, quando a gente trabalha com Katana, a gente trabalha de uma forma aberta, uma forma muito limpa, e uma forma que te permite fazer o seguinte, ó, se alguém, por exemplo, você está trabalhando numa sequência de iluminação, isso aqui não precisa ser uma variável só para tipos de iluminação diferentes. Eles podem ser uma variável para shots diferentes que tem a mesma iluminação. Ó, esse aqui é o meu gaffer principal. Eu tenho um Skydome sem textura nenhuma, só um Skydome branco. Aí eu criei um gaffer e todo gaffer ele tem a possibilidade de herdar o que o gaffer o que o gaffer de cima estava criando. Então você consegue, se você tiver 10 gaffers aqui e criar mais um embaixo, esse de baixo tem a possibilidade de ser o resumo de todos esses. Então você pode criar gaffers novos para cada stream. Se eu quiser, por exemplo, aqui eu estou rendendo só os passes que não são dependentes de luz e os passes são dependentes de luz aqui. Se eu criar um gaffer que vai mudar a iluminação só para esse stream aqui, ele pode, entendeu? Então ele tem essa liberdade. E outra possibilidade que é o seguinte: eu tenho essa variação aqui do gaffer de tipos de iluminação que eu quero. E aqui, quer ver? Deixa eu... Team Nodes... Not contributing. E aqui dá pra saber, ó, certinho qual é o estado que tá, né? Então se eu trocar aqui, por exemplo, indoor, só de bater o olho eu já sei o que está acontecendo. Qual é a variável que ele está usando. E isso pode ser usado como shot, isso aqui não precisa ser. Vamos dizer que eu tenho a iluminação da sequência inteira aqui, principal, o rig que me foi passado pelo lead, no caso, pelo supervisor, eles fizeram uma iluminação aqui que funciona mais ou menos para a cena inteira, e aí eu posso criar uma variação. Eu tenho 3 shots diferentes, o shot 10, o 20 e o 30, eu posso criar um gaffer para cada um, e na hora de mandar render, eu posso render os 3 shots com as 3 variações possíveis. Lógico que para render os 3 shots, eu preciso desse variable switch aqui, ele em outros lugares. Inclusive, aqui mais em cima, quando ele puxa, por exemplo, um asset diferente, ele vai ter 3 desses aqui. Esse aqui está puxando o Stormtrooper do shot 10, um outro que é um Stormtrooper shot 20 e o Stormtrooper shot 30. E então, se eu coloco esse environment variable em alguns lugares diferentes, eu consigo alterar o shot inteiro só para isso. E é por isso que eu falo que eu teria feito esse projeto aqui da Lego em uma semana, porque todos esses shots, um por um, eu tive que abrir a cena do Mike, já demora 1 hora, por causa da quantidade do peso que começou a ficar a cena, com efeito e muita geometria, muita animação. E aí aí eu fui criando o quê? Todo shot eu precisava de recriar
todos os layers, porque esses lasers aqui, toda vez eles vinham com um nome diferente, porque se quem criou a cena duplicou e ele virou laser underscore 1, aí o assignment já perde, entendeu? E essa possibilidade que o Katana tem de falar assim, não, se chama laser, não interessa o que está escrito depois, ele já vai pro layer dos lasers. E isso que é o incrível. Quando eu trabalhava aqui, toda cena eu tive que criar um light rig principal, que é uma cena do Maya, eu exportei esse light rig principal, aí toda cena eu tinha que importar o light rig, importar todas as animações, e depois ainda separar em layers. Porque, bom, nessa cena, por exemplo, esse Stormtrooper com essas plantinhas aqui da frente, inclusive esse tronco, eles foram rendidos num layer separado, por causa da profundidade de campo, estava dando muito problema de borda. Então eu fui falar, não, beleza, então isso aqui tem que estar no layer separado, isso aqui tem outro layer. Então quando a gente vai ir no Katana, eu tenho a possibilidade de criar um stream que chama só foreground, e eu posso só jogar dentro do cell statement as coisas que eu quero que estejam no foreground. Sabe, literalmente a Hassan aqui tem um collection. Eu posso criar um collection create aqui que chama foreground e falar assim, não, o que eu quero que esteja no foreground é isso aqui, esse objeto, esse objeto, esse objeto. Lógico que esse exemplo aqui não funciona porque é o Stormtrooper só, mas se eu tivesse aqui Stormtrooper, arrasta-planta, não sei o que, aqui embaixo eu posso criar um stream que só vai ter a visibilidade ativa para as coisas que estão dentro desse grupo foreground. Então, assim, não interessa muito mais o nome da coisa, desde que ela esteja aqui. E lógico que também dá para adicionar outras possibilidades de combinar. Eu posso colocar o endereço direto, né, aqui do negócio, eu posso criar uma expressão, igual eu mostrei mais cedo, e eu posso também colocar outras coleções, porque aqui eu quero que seja dentro dessa coleção, porque a coleção às vezes ela já tem muita coisa, né? Então, se você quer colocar todas as árvores aqui, você vai lá e joga a coleção das árvores que você já criou aqui em cima. Então, você consegue adicionar e também você consegue subtrair, né? Ou tudo que tem aqui menos o que está nessa coleção. Então, é muito versátil. Então, o tempo que a gente perde não trabalhando com Katana para montar, nesse caso desse shot aqui, eu acho que eram 28 cenas, e eu tive que abrir o Maya. Isso aqui são 2 setups de iluminação, né? Um setup de iluminação eu teria feito em horas, né? Inclusive o refinamento. E o outro setup de iluminação seria o de noite, que seria... Esse aqui ainda foi mais simples ainda de fazer, né? Isso aí no meu caso na parte de iluminação. Então, ao invés de eu ter que ficar criando um por uma cena de Maya para cada coisa, eu trabalhando bem otimizado, bem estruturado no Katana, eu poderia ter feito ou uma cena com 2 setups, um que é o dia e o outro que é o noite. Nem precisava desse terceiro aqui, no caso, né? Que esse aqui é infinito, você pode criar o tanto que você quiser. Eu poderia criar 2 tipos de iluminação e ainda criar expressões. Falar, ó, o shot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 usam um setup que é o de dia. E do 16 pra frente, usa o setup de noite. Então eu teria feito, em uma cena, eu consigo fazer um episódio inteiro, sozinho. Sem ter que abrir 1 milhão de mais, sem ter que ficar corrigindo. E aqui a gente pode criar, usando esses variable suites, eu posso criar também overrides por shot, um shot por vez. Por exemplo, assim, tá todo mundo usando esse outdoor aqui. Mas em uma cena, vamos dizer que na cena 30, esse outdoor aqui não tá funcionando tão bem, eu tenho que mexer nele. Então eu posso criar um outro gaffer, colocar ele aqui e falar, ó, toda cena é aqui, menos a cena 30. A cena 30 passa por aqui. Então você começa a criar lógica dentro do seu workflow e trabalhar de uma forma muito mais rápida. Como eu gostaria de ter feito isso aqui. Agora, assim, por que você não fez? Eu fico reclamando que eu não pude trabalhar com Katana. Eu não fiz porque eu estava dividindo o trabalho com o diretor, que é um grande amigo meu desse projeto, e ele trabalha com Maya. Então, como ele teria que entrar para me ajudar, porque ele também entrou para me ajudar a colocar as coisas na farm para render. Porque como era muito material, ele precisou me ajudar, só porque eu não tinha horas humanas o bastante para conseguir ficar colocando tudo sozinho uma atrás da outra na farm, pra gente entregar mais rápido. Então, como ele só trabalhava com Maya, ele entrou para me ajudar nessa. Mas assim, com certeza o meu próximo projeto vai ser com Katana, sem sombra de dúvidas. Não dá para trabalhar com Maya depois que você trabalha com Katana, não tem jeito.
é super um caminho sem volta, porque só a parte de criar cena e fazer assignment de render layer já valeu o Katana. Sem incluir todas as automações, sem incluir cell statement, variáveis e todas essas facilidades que o Katana permite que a gente faça. E é por isso que a gente trabalha muito mais rápido. Se alguém gostou de um setup de iluminação que eu fiz no time, eu posso só mandar esse gaffer aqui. Vai com todas as luzes. Eu não preciso. Sabe, a pessoa não vai. Eu não preciso exportar um arquivo de Maya, um arquivo de qualquer outro software. A pessoa vai importar, ele já vai importar com um nome diferente, porque o Maya não. Assim, você não pode ter objetos duplicados com o mesmo nome, né? Então, a luz, o sol, vai virar Sol 1 quando você importa em outro projeto, né? E aqui no Katana, como ele tem esse sistema de container das luzes, e inclusive de material, de tudo. Então, ele permite que a gente possa trabalhar com uma velocidade absurda. Então, o Katana ele parou de ser uma coisa que é só para estúdio grande, só para fazer, sabe, 1 milhão de shots. Assim, se você tá trabalhando sozinho e tem um projeto de 30 shots para fazer, às vezes isso era uma coisa que antigamente não ia dar para fazer e agora dá. Agora é uma coisa que é possível de você, um artista sozinho, entregar um projeto de 20 shots, de 30 shots. E é o que a gente faz todo dia, tanto dentro de uma empresa como a Sony, como também você com a possibilidade de trabalhar numa empresa menor e você ter ou menos artistas de iluminação, ou principalmente você poder ir para casa na hora. Parar de fazer hora extra por causa de coisa à toa, de coisa que pode ser automatizada. O Katana ele não vem com um script assim, já montadinho. Isso aqui você monta. Assim, alguns princípios são o mesmo, né? Você vai ver que, assim, em qualquer empresa que você entrar que estiver usando o Katana, você vai olhar, é uma coisa assim. Pode ter uns braços a mais para cima, umas coisas a mais para baixo, mas, assim, o espírito da coisa é esse aqui. Você monta ele pro jeito que funciona melhor para você e você tem independência. Depois que você cria o seu, por exemplo, eu criei agora esse script de look development que funciona para mim, sabe? Se eu movo a câmera, esse aqui move junto, ele tá sempre do mesmo tamanhozinho na tela, independente do tamanho do asset, sabe? Da mesma distância. Eu dei umas automatizações aqui, se eu mudo aonde tá o meu keyframe aqui, até a metade da minha timeline, independente do tamanho da timeline, a primeira metade a ferramentinha, é o Lego, ou qualquer objeto que esteja dentro da geometria, ele vai girar 360. No prazo de tempo que ele tem para girar 360, que é a metade do shot. Na outra metade, quem gira é a luz, para a gente ver a resposta de specular no objeto, não só o objeto girando. Então, depois que você cria isso aqui é para qualquer projeto. Qualquer projeto que eu criar, eu posso só salvar isso aqui em vez de ser o Stormtrooper, eu salvo como outra coisa. Agora, por exemplo, automatização de assets, você está trabalhando com o Megascan, aquele da Quixel, sabe? Que é um que eles fazem. Vou até mostrar aqui. Megascans. Eu já tenho um monte de crédito da Megascans, eu gosto muito deles. Vamos ver Browse Megascans. Então isso aqui é tudo escaneado. São todos objetos 3D, ou senão são texturas, mas tem muito objeto. Vamos ver aqui. Então, tem planta, né? Tem tudo. Você pode comprar um negócio desse aqui e pôr na sua cena. Agora, tudo que vem da Quixel, eles vêm com os mesmos mapas e vêm com os mesmos nomes. Então, se você tem isso aqui e você baixa para o seu computador com as texturas, quando você joga, você pode fazer um arquivo que é otimizado só para Megascan. Então, quando você baixa, ele já automaticamente, baseado no nome do asset aqui, você já consegue falar para ele ir na pasta, pegar as texturas, fazer o assignment do material com essas texturas aqui, e você dentro do Katana já pode ver, a primeira coisa que você clica já é um resultado com as texturas prontas. Entendeu? Você não tá do zero, nada você começa do zero, porque tudo pode ser automatizado. E essa é uma possibilidade incrível que o Katana tem de trabalho. Então você pode ter, você trabalha com muito Megascan, você pode fazer, tipo assim, a liberdade é sua de criar um outro arquivo ou não. Eu posso criar aqui, mesmo dentro desse arquivo, eu poderia criar só dentro aqui dos meus materiais
um que chama Megascan e fala, ó, qualquer coisa que está escrito Megascan, dependendo do nome da convenção que tenha, ele já vai puxar o nome do asset com os negócios, ok, e já fazer o assignment, mesmo tendo o Stormtrooper aqui. Porque dentro desse assignment, o Material Stack, ele também funciona com Cell Statement. E o Cell Statement você pode também programar ele para puxar não só coleções, mas também você pode puxar pelo nome do material ou por onde ele está na árvore, né? Igual eu mostrei com o Collection Creates antes. Então, assim, toda vez que eu falo com as pessoas de Katana, as pessoas falam assim, ah, mas o que tem bom de Katana? Então, assim, eu espero que essa demonstração muito simples do software e do porquê que eu gosto não só traga uma clareza para vocês de entender por que ele está dominando a indústria, por que ele está sendo tão usado por vários estúdios do mundo, assim, para citar aqui, ó, começou na Sony o Katana, mas ele já é usado em empresas como a Weta, que é a empresa que só fez, bom, esse tipo de trabalho, né? Mas eles também só fizeram Alita, fizeram O Hobbit, Senhor dos Anéis e muita coisa. A Method Studios também usa o Katana hoje em dia. A Pipe coisa boa, o trabalho deles é excelente. Eu já trabalhei lá também no Pantera Negra. Então, assim, esses estúdios, eles estão usando o Pantera Negra. Eles estão usando o Katana para a gente poder trabalhar mais rápido, entendeu? Quanto menos a gente tem que ficar fazendo essas coisas pequenas que são muito automatizadas, mais a gente pode, ao invés de ficar perdendo tempo fazendo essas coisas, a gente pode ficar perdendo tempo fazendo arte. Entendeu? Então o Katana ele te permite passar mais tempo iluminando do que batalhando contra o software, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida de outras aplicações ou ideias de como aplicar o Katana diferente, pode me escrever. E assim, esse é um assunto que eu gosto muito e eu espero que mais estúdios continuem usando, principalmente os estúdios de médio e pequeno porte, porque a priori às vezes parece que é um investimento muito alto comprar uma licença do Katana e colocar ele na sua pipeline, mas sem dúvida nenhuma a gente está chegando num momento em breve que depois a gente não o que não vai poder o que os estúdios não vão poder fazer é não usar um software que é capaz de fazer isso tudo com essa velocidade, com menos artistas, com mais criatividade, mais automação e menos hora extra, se tudo der certo, né? Mas mesmo assim, se você tiver que fazer hora extra, eu espero que seja fazendo hora extra para coisas que sejam úteis, não igual eu fazia hora extra antigamente, que era para passar sábado e domingo só abrindo cena do mar e mandando para farm, porque não tinha jeito de automatizar um monte de coisa. Que hoje em dia, beleza, é automatizável, mas assim, nada ainda bate o que o Katana pode fazer por um freelancer, uma empresa pequena, média, grande, que o Katana faz. A gente precisa ter um pouco de organização no começo, implementar o software de uma forma inteligente, mas depois que está implementado, gente, acabou o seu problema. Eu gosto muito do Katana, né? Dá para ouvir que eu não consigo parar de falar. Mas é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar comigo e até um próximo vídeo.